Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo para participar na mesa da palavra, as leituras da palavra de Deus que nos vão ser proclamadas e para participar na mesa eucarística, convidados para a comunhão com o corpo de Cristo, aqueles naturalmente que estivermos preparados. Celebramos a terça-feira da semana 18 do tempo comum. A palavra de Deus, como sempre, vai interpelar-nos na boca do profeta e do evangelista. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram e dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Jeremias. Palavra que o Senhor dirigiu ao profeta Jeremias. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Escreve num livro todas as palavras que eu te disse. Assim fala o Senhor. É incurável a tua ferida, a tua chaga não tem remédio. Ninguém se interessa por ti para defender a tua causa. Para uma úlcera há remédios, mas para ti não existe cura. Todos os teus amigos te esqueceram e nem perguntam por ti, porque eu te feri como fere um inimigo e o castigo foi severo. Por causa das tuas grandes culpas, dos teus inúmeros pecados. Porque te queixas da tua ferida, do teu mal que não tem cura. Foi pelas tuas grandes culpas, pelos teus inúmeros pecados, que eu te tratei assim. Assim fala o Senhor.
Restaurarei as tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e a fortaleza reedificada no seu verdadeiro lugar. Deles sairão hinos de louvor e brados de alegria. Multiplicá-los-ei e não mais serão reduzidos. Exaltá-los-ei e não mais serão humilhados. Os seus filhos serão como outrora. A sua assembleia será estável diante de mim e castigarei todos os seus opressores. De entre eles surgirá um chefe, do meio deles sairá um soberano. Chamá-lo-ei e ele virá à minha presença. Aliás, quem arriscaria a vida aproximando-se de mim, diz o Senhor, mas vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Os povos temerão, Senhor, o vosso nome, e todos os reis da terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Sião e manifestar a sua glória, atenderá a súplica do infeliz e não desprezará a sua oração. Quando o Senhor restaurar Sião, manifestará a sua glória, manifestará a sua glória. Escreva-se tudo isto para as gerações futuras, e o povo que se há de formar louvará o Senhor. Debruçou-se do alto da sua morada, lá do céu o Senhor olhou para a terra, para ouvir os gemidos dos cativos, para libertar os condenados à morte. Quando o Senhor restaurar Sião, manifestará a sua glória, manifestará a sua glória.
descendência se perpetuará na vossa presença, para ser proclamado em Sião o nome do Senhor, e em Jerusalém o seu louvor, quando se reunirem todos os reinos para servirem o Senhor. Quando o Senhor restaurar Sião, manifestará a sua glória, manifestará a sua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Mestre, vós sois o Filho de Deus, vós sois o Rei de Israel. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Depois de ter saciado a fome à multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-lo na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo que a despediu, subiu a um monte para orar a sós. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. O barco ia já no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se, pensando que fosse um fantasma, e gritaram, cheios de medo. Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo: tende confiança, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Vem, disse Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, gritou: salva-me, Senhor! Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o. Depois disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Logo que subiram para o barco, o vento amainou. Então os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus e disseram-lhe: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Depois fizeram a travessia e vieram para a terra em Genesaré. Os homens do lugar reconheceram Jesus e mandaram avisar toda aquela região. Trouxeram-lhe todos os doentes
e pediam que os deixasse tocar, ao menos na orla do seu manto. E quantos lhe tocaram foram completamente curados. Palavra da salvação. Ouvimos a proclamação do Evangelho que nos foi feita na continuação imediata da leitura de ontem, em que se contava, porventura ainda nos recordamos disso, a multiplicação dos pães. Ou seja, em que de muito pouco, 5 pães que havia à disposição, foram alimentados e mataram a sua fome milhares de pessoas. Não deixa de ser impressionante uma realidade destas e para quem tinha visto, certamente tinha ficado muito impressionada. E hoje ouvimos no Evangelho que nos foi proclamado que os discípulos passaram à outra margem, por indicação de Jesus, à margem ocidental, porque a multiplicação dos pães aconteceu do outro lado, na margem oriental. Passaram ao outro lado e vinham de barco. Ouvimos o que é que aconteceu e eu queria deter-me em 2 pontos. O primeiro é, poderei chamar-lhe, o encontro. É que quando Jesus se aproximou dos discípulos que estavam no barco, poderemos nós muito bem pensar, eles podiam muito bem ter interpretado esse encontro como um bom sinal. Haveria coisa melhor do que o seu mestre e amigo vir ao seu encontro? Mas não. Todos ouvimos o que é que aconteceu. Eles ficam aterrorizados, nada menos. Enchem-se de medo e gritam. Pensam que ao seu encontro vem um fantasma. E aqui podemos nós bem dizer, mas que coisa mais estranha. Jesus já andava com eles há bastante tempo. A estranheza é exatamente, Jesus precisa de se identificar. Jesus precisa de dizer quem é aos seus discípulos que andavam com ele. Supostamente eram amigos dele e conheciam-no muito bem. Não, ele precisa de dizer quem é. E deste encontro podemos nós transferir para cada um e pensar, não haverá na minha vida também tantos sinais da presença de Deus? E o que é que eu faço? Como é que eu reajo a esta presença de Deus perto de mim? Fico também muito assustado e começo a gritar. Custa-me reconhecer Jesus que está ali ao pé de mim? Pensemos nisto, porque a situação pode repetir-se. E os medos, e aqui haveria muito para dizer, e os medos que tantas vezes ao longo da vida, em circunstâncias diversas, nos assaltam, nessa altura, parece que vêm todos, de uma vez só, ao de cima. Continuando, Pedro, continuando este episódio do encontro, esta parte, Pedro que tantas vezes, digamos assim, tem o coração ao pé da boca, nós sabemos isso do Evangelho, quer remediar, chamemos-lhe assim, a falta que tinha cometido, a falta em que tinha incorrido. Quer dizer, agora, que é também muito próprio, como nós conhecemos dos Evangelhos, das reações de São Pedro, ele quer dizer que na fé dele não há lugar para dúvidas. E o que é que ele faz? Ouvimos nós. Salta para fora do barco e vai ter com Jesus. Simplesmente afunda-se ou vai-se afundando nas ondas. Reparemos bem, fora do barco
Pedro afunda-se. Apesar do convite de Jesus para vir ter com ele, apenas com a coragem da sua fé, ele não é capaz de caminhar sobre as águas. Segundo ponto que queria refletir era o barco de que fala o Evangelho. Todos nós sabemos que desde os primeiros séculos da vida da Igreja até hoje, o barco foi sempre entendido como símbolo, como imagem da Igreja. E então perguntemo-nos, esta narrativa que hoje ouvimos, terá aplicação à Igreja e ao momento que a Igreja está a viver atualmente? É que ouvem-se muitas pessoas, volta e não volta, a dizer mais ou menos isto: eu, para ter fé em Deus, não preciso da Igreja para nada. E eu creio que esta narrativa que hoje ouvimos desmascara, digamos assim, desmascara essa autoavaliação excessiva. Eu tenho fé em Deus, não preciso da Igreja para coisa nenhuma. Porquê? Porque foi aquilo que aconteceu com Pedro. Ele e os seus sucessores são pedras que constroem a Igreja, desde sempre. Mas não são só eles. Os pais, as mães, os avós, ao transmitir a fé aos seus filhos e aos seus netos, são também parte importantíssima da Igreja. A comunidade dos crentes, a Igreja, a comunidade que nós formamos nas diversas comunidades em que vivemos, é necessária. Porque fora do barco, como nós reparamos, até Pedro vai ao fundo, imaginemos. E Jesus, o que é que faz? O mesmo que faz a nós nos nossos dias. Leva-o de novo para o barco. E agora, depois de tudo ter passado, e de novo no barco, reparemos o que é que Pedro diz. Ele pode testemunhar agora, de uma forma convicta, a sua fé. As palavras que nós ouvimos no Evangelho que ele disse foram exatamente estas: tu, Jesus Cristo, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E é um ato de fé parecido com este que todos nós somos convidados a fazer, a repetir, a viver. Irmãos e irmãs, depois de saciar a fome à multidão e de a despedir, Jesus subiu a um monte para orar a sós e de noite caminhou sobre as águas e amainou o vento. Em docilidade ao Espírito Santo, peçamos a Deus Pai, Deus de bondade, ouvi-nos. Pelos pastores da Santa Igreja, para que louvem o Pai, pelos catecúmenos e fiéis para que sigam Jesus, e por todas as religiosas para que o sirvam nos pobres, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pelos que andam no mar, para que Deus os proteja, pelos que gritam com medo, para que Jesus os ouça, e pelos que têm pouca fé, para que o Espírito os anime, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la
e a defendê-la, e contra as premissas de guerra que continuamente renascem, leva os decisores políticos a construírem um mundo novo. Oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pelos que descobrem que a doença que têm é incurável, por aqueles a quem todos os amigos esqueceram, e pelos que sentem que o Senhor está a seu lado, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pelas cidades reconstruídas sobre as suas ruínas, pelas famílias que voltaram a amar-se e a serem estáveis, e pelo povo de quem Deus é o Senhor, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pela barca da Igreja, para que o mar bravo não a afunde, por todos os que vão nela, para que cheguem ao reino, e pelos nossos doentes, para que Jesus os cure, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Senhor, que tantas vezes nos tendes dado a mão, como o vosso Filho a deu a Pedro prestes a afogar-se, não vos canseis de nós, apesar da nossa fragilidade. Por Cristo, Senhor nosso. Eu peço desculpa, eu é que estou em falta, era antes, é que há casais entre nós que hoje fazem bodas matrimoniais e vão agora fazê-lo na nossa presença. Peço desculpa. São os casais Paulo Rezende e Clara França, Paulo e Susana Batista, Nuno e Sandra Tomás, Hélder e Odete Santos. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração e acompanhemo-nos nós também com a nossa oração. Benzo agora as alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Oremos. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quisestes restaurar todas as coisas e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e pelo sangue derramado na cruz deu a paz a todo o universo.
Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos, os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Jacinto e Francisco Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade,
para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Desviai os meus olhos das vaidades e fazei-me viver nos vossos caminhos. Cumpri a promessa feita ao vosso servo, destinada aos que vos temem. vós sois Deus, meu Salvador.
Oremos. Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio, fortalecei-nos todos os dias da nossa vida e tornai-nos dignos da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, da unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desejo a todos um santo dia na continuação da vossa peregrinação e para aqueles, para quem for o caso, um bom regresso às vossas casas. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.